Boa noite a todos. É uma grande alegria ter saído dos 6 graus de Porto Alegre para chegar aqui numa temperatura que vocês até chegam a dizer que é fria, mas é uma temperatura absolutamente agradável. Como agradável é estar nessa casa. Eu não sou uma pessoa de alta sensibilidade mediúnica, mas há lugares em que a vibração é tão forte que não tem como não sentir. E aqui eu quero confessar a vocês que eu me sinto bem, me sinto feliz pela amizade do Abilinho, de tantas outras pessoas que já conheci, com quem convivo há algum tempo, e pela vibração dominante desta casa. Que é uma vibração que vai bem ao encontro daquilo que nós vamos falar hoje, de vivermos uma vida alegre, uma vida leve, uma vida feliz e de progresso, e não uma vida de queixa, de mal-estar permanente, achando que nós vivemos em pecado, que nós somos muito malvados, que a espécie humana não presta. Presta e presta muito. E pode prestar ainda mais, dependendo do esforço que estejamos dispostos a fazer. E começando a falar sobre o perdão, lembrei de algumas associações entre Jesus e o filósofo alemão ateu Nietzsche. Olha, falar em perdão e começar falando em Jesus e Nietzsche, será que não tem que pedir perdão para os dois para começar? Mas na verdade não, porque há alguns pontos comuns que são muito interessantes. A mensagem cristã foi perdendo seu rumo, foi sendo conhecida como uma mensagem de submissão, de fé cega, de apologia do sofrimento, e o que alguns filósofos, e entre eles Nietzsche, criticou na mensagem, não foi o espírito fundamental do cristianismo, mas foi aquela ideia de sofrer, de tudo ser feio, de tudo ser proibido, de tudo ser pecado, limitando o ser humano na sua busca pelo bem e pelo conhecimento. Quando Nietzsche afirmou, Deus está morto, uma frase célebre desse pensador alemão, nós temos que entender a que Deus ele se referia. Aquele Deus cruel, aquele Deus vingativo, aquele Deus de uma só raça que mandava matar os outros, aquele Deus vingativo, aquele Deus da era vitoriana, completamente diferente da recuperação de imagem que aconteceu com o advento da doutrina espírita e a ideia da inteligência suprema, da justiça que só verificamos através do processo das reencarnações, da comunicação entre os dois planos, da evolução permanente e de um homem feito não para o sofrimento, embora ele exista, e muitas vezes, principalmente para os mais recalcitrantes, seja o caminho, mas embora ele exista, nós não fomos fabricados para o sofrimento. Nós estamos aqui para aprendermos a amar e para sermos felizes. E por isso há um denominador comum na mensagem cristã e no próprio pensamento nietzschiano, um não à submissão. Jesus não foi submisso, ele foi rebelde. Quando perguntaram maliciosamente se era justo pagar o imposto devido a César, porque pela crença judaica só a Deus era devido pagar o imposto, ele pede a moeda em que está a efígie de César e pergunta de quem é a efígie na moeda. E a resposta foi, é de César. E o que disse Jesus? Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Muitos entenderam somente um pedacinho dessa afirmação, ela é muito mais profunda. Foi ela que levou Jesus à prisão pelos romanos, e não pelos judeus, que depois viraram um bode expiatório, quando houve interesse de conciliação entre Constantino, imperador de Roma, e a igreja cristã. Então já submissa ao poder temporal. Porque vejamos um aspecto lógico muito interessante. Quando se diz a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, não existe aí uma implicatura linguística evidente dizendo que César não é Deus? Porque se eu tenho que dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, César não é Deus. E para os romanos César era Deus, e esse foi um ato de rebeldia. Foi um ato de não submissão, de aperfeiçoamento das leis. E quando Jesus diz que o escravo é igual ao Senhor, abala
todo o alicerce, inclusive jurídico, do Império Romano, porque jamais se consideraria, na visão de Roma, o escravo, o povo submetido ao cidadão romano, ao pater familiae, que tinha todo e absoluto direito sobre tudo e sobre todos. Então há aí um denominador comum, e é isso que Nietzsche denuncia muitas vezes. O cristão não pode se tornar um acomodado, um sofredor por natureza, aquele que esqueça que está no mundo para trabalhar por um mundo melhor, e não apenas para chorar, para se lamentar. E nós temos então um espírito de rebeldia, um lamentavelmente levando ao desespero, em Nietzsche, e outro levando à construção de um mundo novo, à evolução do espírito com Jesus. Por isso a mensagem cristã não é um apelo à mediocridade, não é acharmos que estamos cheios de culpas, que não conseguimos nada. Eu nunca vou saber matemática na minha vida, eu nunca vou conseguir perdoar os outros, eu nunca vou conseguir mais isso, mais aquilo, porque eu sou muito pecador. Essa história do muito pecador é uma desculpa esfarrapadíssima para a preguiça mental, para o desejo de não evoluir. É uma licença para não fazer bom uso daqueles talentos que recebemos. E todos nós recebemos talentos. E o próprio Evangelho nos diz que muitos talentos são dados até por antecipação. E como recebemos por antecipação, devemos prestar contas deles. E o que nos exige este Senhor que nos empresta e nos adianta talentos, exige-nos somente que sejamos felizes, que nos complementemos, que perdoemos, que saibamos amar o próximo com o devido padrão dado por Jesus. Então, nós temos uma dicotomia: moral cristã contra ressentimento, moral dos ressentidos contra as transformações. O que é a moral do ressentido? É aquela que foi pregada bem antes da Revolução Francesa, quando a França estava dividida em 3 estados. Primeiro estado, o clero; segundo estado, a nobreza; terceiro estado, a população, leia-se, o resto. Essa população representava mais de 95% das pessoas e menos de 5% do poder. Então ensinavam que o bom cristão deve sofrer, que o bom cristão deve se submeter, porque um dia, e aí uma promessa terrível de Santo Tomás de Aquino: abstenham-se os cristãos de todos os prazeres do mundo, porque prazer maior não haverá do que ver desde o paraíso os maus queimando no fogo do inferno. Mas isso é alegria, isso é contentamento, isso é moral de ressentido, de recalcado, de quem não quis lutar para crescer e tem inveja dos que cresceram e quer nivelar pelo mais baixo. Essa moral dos ressentidos se opõe às transformações que nós podemos e devemos realizar na própria sociedade. Essas transformações dependem de termos coragem, dependem de nos considerarmos capazes e de não vivermos nos culpando, inclusive, por motivos em relação aos quais nós não teríamos nenhuma culpa. E aí vem essa pergunta: quando nos disseram que nós tínhamos que sofrer muito, que nós tínhamos que padecer, que é muito bonito ser humilhado, é bonito ser humilde, ser humilhado não. Aquele episódio em que o soldado esbofeteia Jesus, e a gente lembra da lição: oferecer a outra face. Mas não foi só isso. Nós temos que parar de ler o Evangelho pela metade. Quando Jesus recebeu a bofetada, ele não disse apenas: gostei, bate de novo, está aqui minha outra face. Não. Ele se dirigiu ao agressor e, humildemente, mas não como humilhado, ele questionou: se fiz mal, eis minha outra face. Se não, por que me bates? Ou seja, terminou a brincadeira. Se eu fiz algum mal, causei algum prejuízo, justo. Se não, vamos explicar o porquê. E é neste sentido que nós não podemos ter uma mentalidade que se sobreponha à nossa própria genética espiritual. E aí vem aquela pergunta: devemos proceder como águias ou como galinhas?
Se formos geneticamente galinhas, é bonito cacarejar pelo canto, dormir no puleiro, colocar seu ovinho e anunciar. Mas se formos geneticamente águias, não podemos ser mentalmente galinhas. Então, uma parábola muito interessante, que nos diria o seguinte: vamos imaginar que um bando de galinhas malvadas, ressentidas, que até poderiam aprender a voar, mas não quiseram, porque tiveram preguiça e botaram a culpa em Deus. Um bando de galinhas ressentidas sequestrasse alguns filhotes de águias e quisessem impor aos filhotes de águias as suas leis. O que diriam essas galinhas malvadas às águias? É feio voar, é feio procurar o próprio alimento. Não constrói teu ninho à beira de penhascos, porque não sabes voar, e se fizeres isso vais morrer fatalmente. Não busca tua própria caça, teu próprio alimento. Agradece a bolsa milho velho que o fazendeiro te dá no fim do mês e te contenta com isso, porque a tua bolinha é curta. Tu não podes ir além disso aí. Se as galinhas estivessem falando isso para seus pintainhos, estaria muito bonito e muito certo. Mas para filhotes de águia, não. Então o problema é que nós, a imagem e semelhança do nosso Criador, fomos culpados por sistemas religiosos e sociais antiquados, fomos considerados essencialmente maus e submetidos a isso, sob a carga de pecados que não tínhamos. Começamos a ter que obedecer, seguir os ditames de uma sociedade cruel sem tentar modificação, seguir o dogma sem questionamento, porque parecia que nós não tínhamos condições. Nós, com toda a potencialidade das águias, procedíamos como galinhas. Se somos geneticamente galinhas, é bonito. Cada ser no mundo tem a sua missão. E é correto a galinha viver como galinha. Mas não é correto o leão viver como o gatinho da madame? Ou a águia viver como galinha sem possibilidade de voar? Nós, espíritos, essência espiritual, temos condições para o progresso e não para vivermos numa fragilidade e com sentimento de vingança. Isso eu não posso, isso eu não consigo, o mundo é muito mau, nunca vai melhorar, não adianta eu me esforçar. Já se percebeu que o ufanista, que é aquele otimista exagerado, e o pessimista se igualam no nada a fazer? O ufanista nada faz porque acha que não precisa, tudo está muito bem. E o pessimista nada faz porque acha que não adianta. Mas os dois, embora pensem de modo bem distinto, nada fazem. Essa fragilidade de sentimento, esse sentimento de impotência, de incapacidade de mudar, ela gera também um sentimento de vingança. E quem cultiva o sentimento de vingança não perdoa. Aquele que não tem coragem para ser um herói, ele começa a culpar o herói. Ele começa a ver defeitos no herói. E busca o célebre nivelamento pelo mais baixo. Ao invés de procurar crescer, procura reduzir o significado daquele que cresceu. Adora ver-se colocar defeitos em pessoas que têm alguma notoriedade em qualquer terreno do conhecimento. Adoram ler que Einstein não sabia quase nada de matemática. Não é verdade, isso nunca aconteceu. Mas as pessoas que têm preguiça de estudar matemática adoram ouvir isso. Ele também, não sou só eu. De repente ele recebeu alguma inspiração, eu não, então não me culpe. Isso não existiu. Ele sempre foi muito bom em matemática, mas preferia, em determinados momentos, o raciocínio filosófico ao simples raciocínio matemático. Então, nesse sentido, nós, quando enveredamos pelo ressentimento, nós começamos a achar culpados fora de nós. Culpamos Deus e culpamos os outros. A humanidade é muito ruim. Parece que a pessoa que faz essa afirmação não faz parte da humanidade. A humanidade são os outros são muito ruins. Ninguém é confiável. Então o amigo também não é confiável. É um departamento um pouquinho diferente. A culpa é de Deus que fez o homem assim. A culpa é do homem que desde o começo foi teimoso. Teimar para progredir é muito bom. Teimar para progredir é essencialmente saudável. Mas os ressentidos
aqueles que simplesmente invejam o crescimento dos outros, e aí põem defeitos nesses crescimentos, ao invés de buscarem crescer. Os ressentidos, quando chegam ao poder, representam um verdadeiro desastre. Imaginem as galinhas no poder no mundo das aves. Está proibido voar, está proibido ter mérito, está proibido ser altaneiro, está proibido buscar o próprio alimento com seu próprio esforço, está proibido tudo isso. E o ressentido no poder será sempre totalitarista. Por quê? Já dizia aquele antigo ditado popular: queres conhecer o vilão? Passa-lhe o bastão. Clamar por liberdade quando se está preso é normal. Dar liberdade aos outros quando se tem o direito de prendê-los é mais difícil. A Revolução Francesa é um exemplo disso. Os revolucionários ganharam as ruas gritando liberdade, igualdade e fraternidade. Com a Gironda no poder e a sucessão por Robespierre, a guilhotina tomou o lugar da liberdade para todos aqueles que pensavam contra os que detinham o poder temporal nas suas mãos. E é por isso que esse galináceo sociopolítico religioso não perdoa. Ele é raivoso, ele é ressentido e, por não perdoar, adoece. Hoje a ciência médica nos diz que nós devemos perdoar até por interesse pessoal, porque guardar ódio, guardar ressentimento faz muito mal, não só ao nosso psiquismo, como ao nosso sistema circulatório. A probabilidade de AVC, a probabilidade de problemas cardíacos, de hipertensão, é muito maior entre as pessoas que guardam mágoas, rancores, sentimentos de vingança, ou são vitimistas, do que entre aquelas pessoas que cultivam a fraternidade, o amor e o perdão. Porque por outro caminho nós chegaremos até a execração do mérito. É feio ser bem-sucedido na vida, é feio ser inteligente, é feio vestir bem, é feio ser bonito, é feio estar bem socialmente. Isso tudo nos leva a quê? A execração do mérito. E as pessoas chegam a temer o grande pecado de serem felizes. Há muitas pessoas, quando estão felizes, se perguntam: eu estou muito feliz hoje, por que será e quanto vai durar? Quando estão infelizes, estão depressivos, acham que aquilo vai durar para sempre. Mas quando estão felizes, acham que vai durar muito pouco. Por quê? Porque praticam exatamente a execração do mérito. Se eu estou feliz neste momento, eu posso continuar. Eu devo procurar continuar. Por que acreditar mais no negativo do que no positivo? Por essa opção, por essa tradição infeliz, que nos encheu de culpas, nos encheu de pecados e não nos mostrou um caminho. Há uma história que eu conto no livro de um cidadão fictício chamado José, que um belo dia se percebeu na frente de um aparelho de televisão, olhando um programa de qualidade razoável, o que até é possível algumas vezes, mas não muitas, e rindo. E de repente se pergunta como algumas pessoas: mas eu estou rindo por quê? Por que eu estou contente se há tanta desgraça no mundo? Eu não tenho nada que estar rindo nem que estar sendo feliz. E aí começa a cobrar alguns porquês que nem sempre são razoáveis. Isso tudo vem do interesse em nos encher de pecados. As religiões, as crenças ortodoxas e a própria organização social nos enchia de pecados. Nós éramos seres absolutamente pecaminosos. Por quê? E aí vem o grande detalhe, vem o grande lance de cinismo. Quem tem muito pecado tem muita culpa. Quem tem muita culpa tem que resgatar suas culpas. Então apareciam os procuradores de Deus, sem jamais terem exibido o instrumento procuratório, e nos diziam: eu tenho o caminho para o teu perdão. Qual é o caminho do perdão? Pagar por ele, sofrer sem saber porquê, privar-se de tudo aquilo que é bom na vida, e assim viver uma vida absolutamente sofrida. Porque com essa ideia de que temos muita culpa, nós acabamos por procurar o sofrimento. Pessoas que adoecem e não querem se curar. E às vezes até por crenças equivocadas na espiritualidade.
Se eu estou doente, eu devo ter feito alguma coisa muito ruim na outra vida. Então, eu não quero a cura, eu quero mais doença, porque os juros andam altos e eu quero pagar a minha dívida antes de chegar no umbral. Então, deixa-me sofrer, por favor. E nós fazemos a apologia do sofrimento. E é por isso que devemos nos libertar dessas falsas culpas, desses enganos todos, porque Deus não pode ser entendido como um credor cruel. O direito dos povos evoluiu muito. No direito antigo de muitos povos, quando o devedor não conseguia pagar sua dívida, o credor adquiria o direito de cortar um pedaço do corpo do devedor. Isso não era justiça, isso era simples sadismo. Mas era lei. E muitos credores praticavam esse ato e ficavam com isso muito felizes. Observemos o que é a felicidade pelo sadismo. Ao cortar um pedaço do corpo do outro, o prejuízo econômico, o desgaste financeiro não era reposto. Ele continuava com o mesmo prejuízo, mas ele ficava feliz em ver sofrer aquela pessoa que lhe havia causado um prejuízo. Isso incorporou-se durante algum tempo ao próprio sentimento religioso dominante. E nós começamos a ser ensinados que nós estamos ofendendo Deus a toda hora, e Deus então vai nos castigar simplesmente por nos castigar. Ora, ofensas a Deus. Nós, um pedacinho de carbono lá no fundo do quintal da Via Láctea, ofendendo a inteligência suprema. O Deus ficou muito melindrado de repente e se ofende com qualquer coisinha à toa, ou nós estamos exageradamente poderosos a ponto de podermos ofender a inteligência suprema. E essa ideia de ofensas a Deus, essa ideia de falsas culpas, de falsos pecados, é que nós precisamos nos libertar porque elas nos adoecem, psicológica e fisicamente. Santo Agostinho, em que pese os seus méritos como filósofo, afirmou uma ocasião que nós já nascíamos com duas culpas, com dois pecados. Número 1, o pecado de Adão e Eva, a quem não fomos apresentados, nem poderíamos ser, porque não existe, é uma lenda, é uma metáfora. E, segundo, porque nossos pais nos conceberam no pecado. Aí nós temos uma ideia distorcida de interpretar o que pode ser um ato de amor. Porque no ser humano, a partir do reconhecimento entre o bem e o mal, nós podemos abusar de qualquer faculdade nossa, como qualquer faculdade nossa pode ser benéfica. Não houvesse a relação do tipo, a relação entre os nossos pais que nos conceberam, e não haveria humanidade. E será que a inteligência suprema teria planejado um meio pecaminoso para que as espécies continuassem a existir? É um modo distorcido de ver. Mas Santo Agostinho, particularmente, não pensava bem assim. Ele, se vivesse hoje, seria considerado, até os 39 anos, quando foi nomeado bispo de Hipona, seria considerado um baladeiro. Ele gostava da noite, da sua diversão, e com 39 anos ele já tinha uma filha, inclusive, que, segundo consta, não fora concebida pelo Espírito Santo. Fora obra de Agostinho, ainda não santo, pelo método tradicional. De qualquer forma, quando foi nomeado bispo com 39 anos, ele fez um estranho pedido a Deus. Ele pediu a Deus que afastasse dele os prazeres da carne, mas não tão cedo, porque ainda gostava muito dessas coisas. Então, pelos 90 e poucos, começa a dar uma baixadinha na libido, mas até lá deixa assim que está muito bem. Essas culpas todas que nos colocaram, nós já nascemos em estado de pecado, nos prejudicam psicologicamente. E por isso, Jesus, muitas vezes ao curar, dizia o quê? Para aqueles que lhe pediam a cura: teus pecados te são perdoados. Estaria o mestre infringindo a lei, dando uma indulgência por conta própria? Depois houve as indulgências pagas. Estaria
influenciando a lei do karma, segundo a qual nós temos que resgatar, não por vingança divina, mas por necessidade da nossa própria consciência, as nossas culpas? Não. Jesus, na sua profunda visão psicológica do ser humano, entendia que aquelas criaturas, muitas delas estavam ali sob o peso de falsas culpas, sob o peso de falsos pecados, e não se perdoavam. E porque não se perdoavam, se puniam. E ao dizer, teus pecados te são perdoados, Jesus os aliviava de uma carga indevida, de uma carga fictícia. E sem essa carga, as pessoas se consideravam dignas de serem felizes. Eu não tenho tantos pecados, eu não tenho tantas culpas, então eu posso pedir o bem para mim e para os outros. Então eu posso ser feliz. E daí o mestre dizer, teus pecados são perdoados. Agora, vai e não peques mais, ou seja, não cometas aqueles erros que vão fazer com que surjam as verdadeiras culpas, aqueles eventos pelos quais nós somos responsáveis e causam prejuízo a nós ou aos outros. Mas a nossa alma se liberta pelo auto-perdão. E por isso tudo começa no auto-perdão. Jesus sempre nos deu parâmetros. Quando ele mandou amar o próximo, sabia que o homem seria viciado em números. Saint-Exupéry, em O Pequeno Príncipe, diz, as grandes pessoas, as pessoas adultas, adoram os números. Se não falarmos em números, eles não entenderam. Eu vi uma casa muito bonita, com gerânios na janela, em tijolinhos cor-de-rosa. Segundo Saint-Exupéry, os adultos têm muita dificuldade de entender isso. Agora, se disser uma casa de tantos metros quadrados, que custou tantos $1000, eles entendem imediatamente, porque adoram números. Mas Jesus também sabia da teoria da relatividade. É impossível medir sem ter um padrão de medida. 1 minuto é muito tempo ou pouco tempo? Para a vida de uma bactéria é uma eternidade. Uma bactéria com 1 minuto de vida é longeva. Para o ser humano é pouquíssimo. Para um sol, para uma estrela, não dá nem para contar. Então tudo tem que ser relativo a um padrão de medida. Jesus sabia disso. Então disse, amai-vos uns aos outros. E talvez antes que alguém perguntasse, quanto? Como eu vos amei. Está ali a medida. Quanto eu devo amar o próximo? Tanto quanto Jesus me amou. Mas essa medida eu não entendi bem. Então Jesus deu uma segunda medida. Ama teu próximo como a ti mesmo. Se não nos amarmos, seremos incapazes de amar nosso próximo. As falsas culpas pelas quais nós não nos perdoamos fazem com que nós não nos amemos e, consequentemente, não amemos também o nosso próximo. Aquelas pessoas que não têm ética, que não têm postura digna do ser humano, que agridem, que maltratam, que enganam o semelhante, se examinarmos no fundo, sob o aspecto psicológico, tem uma péssima autoimagem. Porque quem desrespeita o semelhante não se respeita. Jesus já sabia que nós éramos o padrão de medida. Então ele disse, ama teu próximo como a ti mesmo. E como ele mandou amar, ele mandou que nós nos amemos. E como nós devemos nos amar e nos amar muito, nós temos que nos perdoar. Pois a cura da alma começa pelo auto-perdão. E a história do perdão começa por perdoarmos a nós mesmos. Não vivermos a buscar culpas no passado que nós não podemos modificar. Amanheci com dor no ombro. Dei uma paulada no ombro de alguém na encarnação passada. E agora Deus quer tirar um pedaço meu porque não conseguiu me recuperar, me regenerar, me cobrar a dívida devidamente. O que absolutamente não existe. Não podemos viver no passado. O passado nos serve de ensinamento, para que nós aprendamos e também para que nós saibamos nos perdoar. Então, neste sentido, a autopunição daquelas pessoas que não se perdoaram, por isso tudo começa pelo auto-perdão, leva a amargar a existência. Por isso o Espiritismo falou na inteligência suprema. Não cultivou o Deus de um só povo, Deus de uma só raça, não, cultivou um Deus do universo. Por isso não cultuamos o Deus da vingança. Cultuamos o Deus do perdão. Não cultuamos o Deus do atraso. Cultuamos o Deus da fé raciocinada. Não cultuamos o Deus do medo. Cultuamos o Deus do amor. As religiões tradicionais diziam, nós não podemos nem pensar no dogma. Nós temos que ter medo de Deus.
Mas como que nós vamos poder ter medo e amar ao mesmo tempo? Isso é uma situação psicologicamente absolutamente condenável. Amar e temer ao mesmo tempo é um conflito psicológico dos mais graves, que leva a uma doença. Imagina um marido que ama muito a sua mulher e ao mesmo tempo tem medo dela, vai dormir na casa do vizinho, porque não se pode ficar muito perto daquilo que se teme. Então não cultivamos esse Deus da vingança. Não podemos viver com esse sentido de pecado, introduzindo a miséria na consciência das pessoas felizes. Tu não pode ser feliz, tem muita gente sofrendo no mundo. Podemos e devemos. Não adianta eu me preocupar com aquilo que eu não posso mudar. Se eu tenho verdadeiras preocupações, eu devo auxiliar de alguma forma a minorar aqueles males pelos quais me preocupo. Senão nós não entenderemos os bons chamados da vida para a fraternidade, para o exercício do amor através da caridade, para a prática e o estudo da espiritualidade. Vamos ficar sempre deixando para depois a nossa felicidade. Não, aqui ninguém pode ser feliz, só no plano astral. Nós vamos ser mandados de volta e novamente não poderemos ser felizes, só no outro plano, ou só no céu. E assim nós vamos transferindo essa nossa missão, esperando um convite especial da vida. Ocasiões especiais nós criamos, é quando estamos com os amigos, quando estamos contentes. Essas são ocasiões especiais que nós podemos viver e reviver. Senão vamos fazer como aquela pessoa que comprou uma camisa muito bonita, ou uma garrafa de um vinho especial, e disse em casa, essa camisa só vai ser usada numa ocasião especial. Esse vinho só vai ser tomado numa data especialíssima. Aí vem o aniversário. Mas a pessoa se acha cheia de pecados, ela não se perdoou ainda pelo fato de estar vivendo aniversário, aí vê tudo pelo lado negativo. Sabe o que quer dizer isso? Que eu já gastei mais um ano de não sei quantos eu tenho. Então não há nada a comemorar, estou um ano mais velho. Já passou mais um, não sei quantos estão faltando. Então nada a comemorar. Nem tomar o vinho, nem vestir a camisa. Formatura do filho. Comemoração, data especial. Não. Agora é que ele vai ver o que é bom. Vai sair do manto protetor da universidade e vai para a batalha da rua, para a dificuldade, para a luta pela sobrevivência. Não há nada a comemorar, estou até meio triste, quase chorando por causa disso. Casamento do filho, casamento é loteria. Casamento e a física quântica é uma questão de possibilidades. E eu não sei em que possibilidade eu vou apostar, porque é o meu filho que está casando. Logo, nada a comemorar. Sabe o que pode acontecer? De um dia ocorrer a seguinte conversa, talvez ele consiga ouvir ou não. Fulano gostava tanto dessa camisa e nunca usou. Vamos vestir o seu corpo com ela agora. Para chegar lá no plano astral com a camisa bonita. Vamos tomar o vinho brindando tudo aquilo de bom que ele fez durante a vida. Porque quando morre só fez coisa boa. Naquele momento é o maior santo do mundo. Mas ele, em corpo físico, como pretendia, não aproveitou. Assim é a vida. Ocasiões especiais nós vamos criando. Senão nós vamos ficando, vamos introduzir a miséria. Miséria na consciência dos felizes. Pelos falsos pastores. Só nos mandam pagar dívida e pagar isso e pagar aquilo. Esses pastores de um rebanho a quem não permitem o perdão, que vivem culpando, porque não estão interessados propriamente no estado de felicidade das ovelhas. Estão interessados na lã das ovelhas. Tosquiam-nas anualmente e dizem, volta no ano que vem para a tosquia, porque essa lã não te pertence. Tu tens muitas dívidas, muitos pecados, deve dar toda a tua lã aqui para o bom pastor. Tu não tens esse direito, és um ser pecaminoso. Qual é o contraponto a tudo isso? A vocação de vencer, que nós sempre tivemos, essa teimosia do ser humano de desafiar, de buscar novos horizontes, de não se contentar com o mapa dos mares, na época das grandes navegações, em que as regiões conhecidas eram bem desenhadas e as regiões desconhecidas povoadas por monstros marinhos terríveis que iriam devorar os navegantes que ali se aventurassem. O ser humano tem volição para o progresso. Ele não tomou conhecimento dos monstros marinhos. Ele foi lá e ele descobriu e mapeou o globo inteiro pela sua vocação de vencer. Senão, nós chegaremos pura e simplesmente a ter nojo e pena do homem.
esse pobre ser, nesse mundo de sofrimento, nesse vale de lágrimas, já que o vale de lágrimas, vamos boiar nas lágrimas e deixar que o rio das lágrimas nos leve. Não é essa, obviamente, a nossa missão, principalmente daqueles que praticam a fé raciocinada. Nietzsche, em Assim Falou Zaratustra, um profeta que ele criou para explicar muito da sua teoria, tem uma passagem interessantíssima que pode ser interpretada pelo lado da espiritualidade, pelo lado espírita, e em que ele conclui como Jesus, que temos que nos tornar como as crianças. Em Assim Falou Zaratustra, Zaratustra se dirige aos seus discípulos, dizendo que o espírito humano deve sofrer 3 transformações para evoluir. Primeiro, o espírito humano há de ser camelo, há de se transformar num camelo, e o camelo representa a força submissa. O camelo dobra os joelhos pedindo que coloquem mais cargas no seu dorso. O camelo, se pudesse falar, agradeceria aos heróis e pediria aos seus deuses mais carga. Perguntaria, quanto peso eu posso suportar? Quanto mais peso eu puder suportar, melhor, porque quem sabe assim eu pago os meus pecados. Quem sabe assim eu resgato a minha encarnação anterior, em que eu devo ter sido muito mal. Quanto mais eu sofrer, melhor para mim. Nós estamos no estágio do camelo. Leva aquela carga e sofre sem saber por que sofre, e faz também sofrer as pessoas que o querem bem. Os heróis do camelo são aqueles que vão lhe colocar mais carga no ombro. E assim sai ele com todo aquele peso pelo deserto, perguntando a si mesmo, será que eu estou cumprindo o meu dever? Será que eu não poderia carregar mais uns 100 quilogramas, por exemplo? E vai se culpar porque não sofreu também o peso de mais 100 quilogramas. Embora não saiba por quê, nem para onde está levando toda aquela carga. Então, ao momento da rebeldia positiva, e aí diz Zaratustra, ao momento da segunda transformação, e o camelo há de se transformar em leão. E o que faz o leão? Deita à areia do deserto toda aquela carga que está sobre o seu ombro. Tira aquela carga que ele não sabe por que está transportando e sai em busca de novas conquistas. E sai em busca de novos conhecimentos e adquire a liberdade de lutar pelo seu amor. Mas neste momento, e aí vem os medos, os dogmas, a submissão, neste momento em que o camelo se transforma em leão, o leão retira do seu ombro a carga indevida e parte para conquistar novos horizontes, surge em sua frente um enorme dragão. Um monstro terrível, cheio de escamas douradas, interpondo-se ao avanço do leão, e em cada escama está escrito, tu deves, ou seja, tu és culpado. Tu não tens direito à felicidade. Em mim está resumida toda a lei e nada de novo tu podes criar. Tens que te submeter aos códigos e leis antigas, e nada de novo tens o direito de buscar. E a esse tu deves, o espírito agora leão, questiona e responde, eu quero. Tu deves, eu quero. E com o seu querer, com a sua vocação de progresso, ele enfrenta e derrota o dragão e segue na busca do seu amor, da sua felicidade, da sua realização. Mas há ainda que sofrer o espírito uma terceira transformação. E deve o leão se transformar em criança. E aí perguntam os discípulos, mas o que pode uma criança que não pode o leão? Por que o leão teria que se transformar em uma criança? Porque a criança representa a inocência e o recomeço. A criança tem esperança. A criança perdoa o seu amiguinho com facilidade. A criança tem vida pela frente. Enquanto o adulto começa a pensar quanto terá de vida pela frente. A criança acredita em novas realizações. E sob o ponto de vista do cristianismo e da espiritualidade, essa transformação representa a reencarnação. Primeiro, encarnações de muito sofrimento, muito difíceis. Depois, a luta pelo progresso, às vezes com muita raiva, com muita impulsividade, com muita paixão, mas já é uma luta pelo progresso. Saber o que quer, exigir respostas
E o plano astral manda a fé raciocinada. E pelo mecanismo das reencarnações, ser outra vez criança, para outra vez saber transformar um não em sim. A criança nasce com uma série de nãos e vai transformando tudo em sim. Não consegue caminhar, consegue. Não consegue buscar o próprio alimento, consegue. Não consegue correr, consegue. Não consegue aprender matemática, consegue. Uma vida pela frente. E as 3 transformações presentes nos dão exatamente a ideia da nossa destinação, da nossa vocação, do que aceitar e do que não aceitar, transformando um não em sim. Comer o fruto da árvore do bem e do mal. Aquilo não está muito bem explicado. Eu acho que Deus deu uma proibição para ver se o homem queria ir adiante, ou queria viver sempre como um bichinho instintivo. Era proibido comer do fruto da árvore do bem e do mal. E um dia, o homem comeu. Botaram a culpa em Eva. Acredito que seja verdadeiro, porque não há nenhuma culpa nisso. Foi um ato extraordinário para a humanidade, no seu ponto de vista simbólico. Comer do fruto da árvore do bem e do mal. O que é o bem e o mal? Não é o estudo da ética na filosofia? Então, se Eva não tivesse oferecido a Adão e comido junto o fruto da árvore do bem e do mal, eles seriam apenas seres instintivos. Para um leão, devorar uma ovelha ou uma criança não faz diferença. Para o ser humano tem que fazer. Então, o comer da árvore, do fruto da árvore do bem e do mal, significa aprender a diferença entre o bem e o mal. Isso tem preço? Tem. Isso tem custo? Tem. Tem a evolução, tem o sacrifício que nós devemos fazer pelos outros. Temos que ceder o direito dos outros quando se esgota o nosso e atinge os seus limites. Então, felizmente, se comeu o fruto da árvore do bem e do mal. Dizem que esse fruto é a maçã. Então, temos que fazer uma ode à maçã. Grandes elogios à maçã. Pois Newton não estava embaixo da macieira, caiu a maçã em sua cabeça, e ele, em vez de amaldiçoar a fruta, ele se perguntou, como talvez muita gente tivesse perguntado, afinal, e o mundo é de quem faz perguntas, de quem indaga, o mais importante é perguntar. Em um estudo moderno de física quântica se prova que a ciência foi materialista durante muito tempo, porque os cientistas faziam as perguntas erradas. O grande mérito está na pergunta, não na resposta. A natureza responde de acordo com a pergunta que recebe. Eu tinha um conhecido português que, uma ocasião, andando de carro à noite, o carro sofreu uma pane, nenhum instrumento do painel funcionava, e a primeira dúvida dele foi se havia ou não combustível. Mas nenhum instrumento do painel mostrava se havia combustível ou não. Ele tem que fazer uma pergunta ao carro. Tem combustível? Essa pergunta, em geral, é respondida pelos instrumentos do painel, mas não funcionavam. Aí ele teve a ideia e fez a pergunta não muito adequada e respondeu a resposta, recebeu a resposta que ele não queria muito. Para verificar se havia gasolina, ele tirou a tampa do tanque de combustível, acendeu um papel, uma folha de jornal e colocou ali dentro para ver se havia. A resposta foi há e muita, mas foi dada de um modo violento. Então, quando os freudianos ortodoxos perguntam ao homem como uma máquina de maldade, olhando só o lado animal, o lado mais grosseiro e interesseiro do ser humano, num inconsciente que eles inventaram, eles recebem respostas desse tipo de homem. Quando se pergunta ao monstro, se tem a resposta do monstro, mas quando se pergunta ao anjo, se tem a resposta de um Gandhi, de uma Madre Teresa de Calcutá, de um Jesus. E assim foi com a própria natureza. Nós temos que fazer os questionamentos corretos. Então, quando a maçã caiu na cabeça de Newton, ele se perguntou, por que caiu a maçã e não subiu à terra? Muita gente talvez tenha feito essa pergunta e tenha ficado naquela resposta de quem não responde nada, na resposta da fé cega. É porque tem que ser assim. Sempre foi assim e vai continuar assim. Mas ele se questionou e simplesmente criou a lei da gravidade com todos os cálculos importantes que se seguem a essa descoberta. Então, a maçã é muito boa. Comer da árvore do bem e do mal é bom. Tem que comer cada vez mais dessa maçã, para saber cada vez mais o que é correto e o que não é correto, ao invés de estarmos fazendo a relativização da moral. Deveríamos despejar caixas de maçãs lá por Brasília e obrigar todo mundo a comer umas 3 maçãs por dia, porque se faz distinguir o bem do mal, é muito bom.
e eleva o nível de consciência. Então, há teimosias que são até necessárias para que a gente progrida, para que a gente realize a nossa tarefa de evolução. Começando por nos perdoar e complementando por perdoarmos também os outros. Aí nós realizamos, então, a busca do bem. A busca do bem é diminuir a convivência com o que existe de negativo. Porque cada pessoa é um padrão de medida com que mede os outros. E aqueles que pensam, se sou ruim, todos devem sê-lo. Eu desconfio muito dos outros, porque eu não confio em mim mesmo. Eu trato muito mal os outros, porque eu trato mal a mim mesmo. A minha autoimagem não é boa. E é por isso que esses ressentidos, quando chegam ao poder, eles são totalitaristas. A yoga, por seu lado, ensina que o importante é não causar sofrimento aos outros nem a si mesmo, porque nem tudo na nossa vida é racional. Há pessoas que querem analisar tudo, mesmo que não deve ser analisado. Estamos passeando num bosque, sentamo-nos para repousar um pouco e cai uma serpente no nosso colo. Vamos racionalizar? Vamos analisar? Por que será que esta cobra caiu aqui? Será que eu mereci? Será que ela tem a intenção de me picar? E caso venha a fazê-lo, será que é venenosa? Qual é a probabilidade dela ser agressiva? Será que eu posso dar um tapa nela? Não estarei sendo agressivo com um animal inocente? Não. Nem tudo na vida é para ser analisado. Tira ela dali o mais rápido possível, tira a mosca do ombro ou o escorpião o mais rápido possível, e depois, se não tiver o que fazer, vai pensar, por que será que ele caiu ali? Caiu ali porque caiu. Aí não é como a lei da gravidade, porque nós estávamos embaixo no momento em que a cobra se desequilibrou no galho. Não, é o meu destino. A cobra estava ali porque eu devo ter matado alguma outra na encarnação passada e tirado o couro dela para fazer luva, e agora essa aqui está para se vingar. Isso não existe. Então, nem tudo tem que ser racionalizado, e é por isso que nós temos que viver também as nossas emoções. E aprender a perdoar não registrando ofensas que não merecem o nosso registro. É muito fácil na teoria dizer que nós só somos atingidos por aquelas coisas que estão no nosso nível. Mas não é bem verdadeiro, porque nós nos irritamos com facilidade. Isso é perdoável, nós temos que nos perdoar. Mas também devemos perdoar os outros. Há uma passagem interessantíssima de Buda. Ele estava falando a muitas pessoas e apareceu um cidadão extremamente deseducado no meio da massa e dirigiu várias e graves ofensas ao Buda. Ofendeu-o de várias maneiras e, sentindo que não estava sendo bem recebido com aquelas ofensas, se retirou. 3 dias depois, ele procurou o Buda. Disse que reconhecia o seu erro, pedia perdão e, como prova do seu arrependimento, pedia ao Buda que lhe devolvesse todos os agravos, todas as ofensas que ele lhe havia dirigido. E Buda disse, te perdoar? Eu já perdoei. Devolver tuas ofensas não posso, porque não guardei nada daquilo. O que nós não guardamos, nós não temos que devolver. É não guardar, é não se deixar atingir. É não ficar, de fato, fizeste muito mal, e eu estou muito magoado, e esse pedido de desculpa só não basta, aí nós não aprendemos a perdoar. E há 2 maneiras interessantíssimas de ficarmos ligados a alguém. Uma é amar, outra é odiar. A primeira faz bem para todo mundo, a segunda faz mal para todos. Principalmente para quem odeia, e quem não perdoa, cultiva ódio, cultiva ressentimento. Então, o grande segredo não é combater o mal, é promover o bem. Nós, às vezes, nos dedicamos mais a combater o mal do que a promover o bem. Esquecidos de que sombra não existe. Sombra é a obstaculização da luz. O que existe é a luz. Se procurarmos o bem, estaremos combatendo o mal. Essa história de combater é muito perigosa. E gerou, inclusive, a Inquisição. Vamos combater o mal. Mas o mal é uma entidade abstrata. O mal não tem representação física. Então, não tenho como combater o mal. Mas eu tenho como combater o representante do mal. Quem é o representante do mal? É o mal. Então nós vamos combater os maus.
Quem são os maus? Aqueles que não pensam como nós pensamos. E aí nós vamos matar os maus, a pretexto de combater o mal, mas na realidade praticando o mal, que nós estamos dizendo que queremos combater. Então, não é combater o mal o nosso caminho, é promover o bem. E por isso que crescer é se manter em estado de amor e de felicidade. Então, começamos por nos perdoar e depois perdoamos os outros. Quando nós perdoamos, nós nos libertamos de pensamentos negativos que produzem químicos nocivos às nossas células a partir do nosso hipotálamo, movimentado pelas nossas emoções. Quando nós perdoamos, nós nos libertamos. Nós rompemos aquela corda que nos prendia a alguém que nós consideramos como inimigos. E nesse sentido, perdoar é verdadeiramente esquecer. Não estamos ainda naquele estágio de dizer, a pessoa me causou muito mal, a pessoa me prejudicou, mas eu a amo de todo o coração. Todos os dias rezo para ela tirar na Mega Sena. Acho que ainda não estamos exatamente nesse estágio. E se não estamos ainda nesse estágio, devemos pelo menos não nos prejudicar e não prejudicar o outro. Então, esquece a ofensa. Principalmente aquela miudeza, aquela picuinha, aquela briga com o vizinho. Esquece. Não leva a sério. Porque esquecendo, nós não estamos alimentando redes neurais para nos conectarmos àquele acontecimento. Por isso, perdoar é libertar-se. E perdão é um remédio muito bom para quem perdoa. Nos auto-perdoamos, perdoamos os outros e nos sentimos leves, felizes, receptivos à cura, ao ensinamento, ao progresso. Este é o grande detalhe, o grande segredo do perdão. Eu diria que perdoar não é nem apagar a ofensa. Apagar é um verbo antigo, do tempo que a gente ainda usava borracha. E quando se usa borracha e se apaga, sempre fica alguma marca. Principalmente se escrevemos com muita raiva. Então usa o verbo moderno do computador, deleta. Exclui do campo da memória. Mas não vamos esquecer que o computador periodicamente nos faz algumas perguntas, entre as quais, deseja esvaziar a lixeira? Sim, urgentemente, porque não podemos também transformar nosso inconsciente numa gigantesca lixeira de ódios, de ressentimentos, de culpas, que são a antítese do perdão que nós devemos buscar. Por isso, todas as religiões nos ensinaram a perdoar. O Estado é outro departamento. Ao Estado não compete perdoar, ao Estado compete fazer cumprir a lei. Para que nós não tenhamos que exercer o instrumento da vingança privada, que é a antítese do perdão. Mas nós podemos e devemos perdoar. Agora, perdoar um sócio que nos deu prejuízo. Primeiro passo, deixa que o Estado faça a cobrança dentro da lei daquilo que é devido. O segundo passo é dar de novo a chave do cofre para o sócio? Não. É candidato ao suicídio. É esquecer, é deletar, é não querer nem bem nem mal. Porque essa conversa, eu amo tanto meus inimigos quanto amo meu filho não merece isso. Não é assim que funciona para nós, no mecanismo das afinidades. Então vamos realizar a nossa libertação, porque perdoar é exatamente isso, direito de quem perdoa. Fisicamente, a própria biologia nos diz que os sentimentos de ressentimento, de ódio fazem mal à saúde. A física quântica nos diz que somos emissores e receptores e só recebemos nas frequências em que somos capazes de vibrar. A filosofia, a psicanálise vem nos dizendo que se nós não perdoamos, nós ficamos presos a acontecimentos nocivos. E todas as religiões nos mandam perdoar, embora nem todos os religiosos saibam perdoar. Por isso é que perdoar é um direito de quem perdoa. E na doutrina dos espíritos, aí sim, o perdão é oportunidade de resgate. O perdão é oportunidade de nos libertarmos e algumas vezes libertarmos também o outro, nessa marcha incessante do progresso humano, em que amar e perdoar são elementos essenciais para o nosso progresso. Começamos pelo auto-perdão, nos livramos de falsas culpas. Convidei insistentemente um amigo para vir à minha festa de aniversário. Ele teve um acidente e morreu no caminho. Vou me sentir culpado o resto da vida. Ah, se eu não tivesse convidado. A vida não é feita de ser. O passado não se muda.
Isso é um sentimento mascarado de onipotência. Será que eu tenho todo esse poder de até ter provocado a morte do meu amigo? Obviamente, não. Então, livramo-nos das falsas culpas, das culpas onipotentes, nos perdoamos, perdoamos os outros e vamos aprendendo que na vida nós devemos continuamente buscar a verdade, porque a verdade nos liberta. Vamos aprendendo o mecanismo das vidas sucessivas, vamos perdoando e vamos amando, porque já nos disse Chico Xavier que em muita coisa a gente pode ser mais ou menos. Dá para morar numa casa mais ou menos, ter um transporte público mais ou menos, até um governo mais ou menos, só não se pode amar mais ou menos, porque quem ama mais ou menos, segundo Chico Xavier, corre o risco de se transformar numa pessoa mais ou menos. Então, a todos vocês que não querem ser pessoas mais ou menos, e muito menos quereriam ser mais ou menos pessoas, o meu muito obrigado por essas vibrações de amor que sempre colhemos nessa casa, essas vibrações tão positivas, e espero que possamos manter muitos contatos, muitas reuniões tão amigas, de tanto estudo, de tanta fraternidade, pedindo perdão por algum equívoco cometido, e dizendo que amo muito todos vocês e essa casa, e espero merecer as vibrações positivas que aqui recebo. Muito obrigado e até a próxima.